Atenção, foi pautado o tema 1124 do STJ agora para outubro. Se você tem um processo contra o INSS que está demorando muito, é porque provavelmente ele esteja suspenso devido a esse julgamento que eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Então, saiba que já vai ser julgado agora em outubro e ele tem impacto financeiro diretamente para você que tem ação contra o INSS. Ou seja, vai ter impacto no seu bolso. Sabe por quê? Tem uma questão de atrasados aqui que vai ser decidida a partir de agora. Eu estou com o site do STJ aberto, tá? Vou trazer também a decisão, tudo de forma bem transparente, explicada e rápida, tá? Eu tenho um irmão no STJ, já é analista, concursado, já foi chefe de sessão, tá para se aposentar e já confirmado aqui esse julgamento para outubro, tá certo, pessoal? Então, vem comigo. Já se inscreva nesse canal, é tudo de graça e vamos embora. Repetitivo sobre benefício concedido judicialmente, mediante prova não analisada pelo INSS, tem ajuste no tema. Calma que eu vou explicar tudo. Vamos só ler e eu vou explicando sem juridiquês. A primeira sessão do STJ decidiu ajustar a questão do tema 1124, agora fixada nos seguintes termos: caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS. Se vai contar esses atrasados desde a data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária. Então, quando você entra com um pedido e você não apresenta uma determinada prova no primeiro pedido para o INSS. Por exemplo, você entrou com um pedido diretamente no INSS para conseguir se aposentar. Aí o INSS negou o seu pedido ou deu um valor mais baixo do que você acreditava ser o correto. Você vai lá, procura um advogado, entra na via judicial e o bom advogado, nós, por exemplo, assim, com todo respeito a todo mundo, tem muito advogado bom, mas eu quero dizer que o bom advogado, ele vai fazer uma entrevista com o cliente, ele vai fazer uma consulta, ele vai conversar com o cliente para extrair todas as informações. E nessa conversa, a gente consegue verificar que existem outros direitos e puxar mais documentos. Então, o que que acontece? Às vezes o segurado, você pode ir diretamente no INSS, você vai lá e às vezes ou não entrega documento, ou entrega lá uma carteira de trabalho, acha que está suficiente e tudo bem, você não tem obrigação de saber da lei mesmo, tá tranquilo quanto a isso. Só que aí depois que você procura um advogado, o advogado consegue esmiuçar o caso, consegue se aprofundar e junta outros documentos. Só que aí o advogado vai lá e entra com a ação judicial. Você entende que não foram juntados todos os documentos lá no primeiro pedido, então o INSS não teve a oportunidade de se manifestar sobre esses documentos lá no primeiro pedido. Então, aí que está. Os efeitos financeiros desses benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente. Então, tanto concessão como revisão de benefício por meio de prova não submetida ao INSS na via administrativa. Você vai receber atrasados desde dessa primeira data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária, né? Ou da a citação é chamamento ao processo, então é depois que entra na via judicial. Basicamente, você não deu ainda a chance do INSS se manifestar, porque você não apresentou todos os documentos no primeiro pedido, e agora tem que brigar pelo reconhecimento desses atrasados e a partir de qual data é que o STJ vai decidir. Quando você vai pedir uma aposentadoria, geralmente as pessoas não querem procurar advogado nesse momento, elas querem procurar advogado depois que der tudo errado. Eu, sinceramente, recomendo procurar um advogado, por quê? Pode ser a gente, pode ser outro, porque assim, sabendo dessa briga toda, sabendo que esses temas estavam suspensos, a gente já vai apresentar a documentação nesse primeiro pedido. E quando é revisão de benefício, o tema 350 do STF, ele já autoriza você entrar diretamente na via judicial. Por quê? A justiça entende que o INSS ele já deveria ter concedido o melhor benefício possível desde o começo. Então, quando é revisão de benefício, você pode entrar diretamente na via judicial.
porque muitas vezes na via administrativa não vai adiantar nada. Se o INSS quisesse te pagar, ele já estaria te pagando administrativamente. Então, revisão de benefício direto na via judicial, via de regra. Agora, concessão, para você conceder o benefício, para você se aposentar, aí o primeiro pedido tem que ser feito no INSS e, ao meu ver, já apresentando todos os documentos possíveis para você não ter o processo suspenso também. Mas pelo menos vai ser julgado agora em outubro e é isso que vai definir os seus atrasados, que é muito importante, né? Claro. Até porque do seu pedido na via administrativa até você ter esse pedido negado, até você procurar um advogado, até o advogado entrar com a ação, às vezes já se passaram 1, 2, 3 anos. E aí, você vai perder 3 anos de atrasados? Eu acho que você não quer isso. Então, vamos prosseguir aqui. Manifestação do INSS é imprescindível para a propositura da ação judicial. Então, de acordo com o ministro, ao julgar o tema 350 do STF, reconheceu ser imprescindível, né, ser necessária, a manifestação do INSS antes de uma eventual ação judicial, sendo suficiente uma decisão administrativa negativa para caracterizar o interesse de agir. Ou seja, você não precisa, quando você está pedindo uma concessão de benefício, quando você quer se aposentar, você não precisa esperar todo o processo administrativo. Você já pode entrar, se já tiver uma negativa, você já pode entrar na via judicial. Revisão, pode entrar direto na via judicial. Aí, o ministro Herman Benjamin, ele diz o seguinte: ao decidir dessa maneira, o STF assentou que a pretensão do segurado deve primeiro ser apreciada e denegada pelo INSS. Ocorre que, muitas vezes, há uma demora excessiva do INSS e, para isso, existem medidas, até mesmo como o mandado de segurança. Mas isso eu vou falar em outra live, tá? Vamos falar aqui de atrasados nessa live aqui. Aí esse interesse de agir deve ser discutido se o segurado já tinha acesso à prova. Então, às vezes, você não apresentou a prova para o INSS porque você não tinha acesso a essa prova. Por exemplo, PPP. A empresa, né, não forneceu o PPP a tempo ou simplesmente não forneceu. PPP é aquele documento para você comprovar o período especial com insalubridade, periculosidade, os riscos aos quais você esteve exposto. Então, uma coisa é você tem a carta na manga e não apresenta para o INSS, e outra discussão que também está dentro do processo é quando você comprova que você não tinha acesso, é a empresa que não forneceu. A empresa só quis fornecer depois de entrar com uma ação judicial, né? Então, isso pode acontecer também. E aí? Você vai ser prejudicado porque a empresa não quis te fornecer um documento? Também não acho que seja justo, né, pessoal? E aqui o ministro entende o seguinte, ó: admitir demandas amparadas em indeferimentos dessa natureza termina impondo ao judiciário a análise originária do requerimento, uma vez que, a rigor, aquele apreciado pela administração foi outro. Então, se você não apresentou os documentos na via administrativa e apresenta na via judicial, então a justiça entende que essa concessão, né, esse julgamento originário, vai ser no judiciário, porque no INSS não teve acesso a esse documento. É por isso que está toda essa questão. Aqui foi só para explicar para vocês, né? Aqui a gente já tem a confirmação do tema 1124 sendo pautado para julgamento em outubro e essa questão submetida a julgamento. Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se, a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária. E a gente tem aqui, pessoal, uma questão de ordem muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco para mostrar certinho. Ixi, aumentei aqui, rapaz. Aí, que isso? Vamos ver aqui. Aí, ó. Aí. Acho que agora dá para ler na tela, né? Beleza. Vamos diminuir um pouquinho. Beleza. Essa aqui é a questão de ordem. Eu tive acesso ao documento oficial que está no processo. Tá certo, pessoal? Tá.
E aqui a gente tem a mesma discussão, né, que eu só quero trazer alguns pontos para vocês. O dever do INSS de conceder o melhor benefício e também, né, a irregularidade da concessão original do benefício a ser revisado ou cessação do benefício a ser restabelecido. Então, em contrapartida, se a revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido depender de matéria de fato alheia ao conhecimento do INSS, que o INSS não estava nem sabendo, caberá ao segurado levar os fatos ao conhecimento da autarquia previdenciária, por meio de documentos a serem vinculados em requerimento administrativo específico. Então, está discutindo esse interesse de agir, se você vai poder entrar com a ação, né? Muita gente entra em contato e pergunta: doutor, posso entrar com a ação para tal, 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 tal? Poder pode entrar com a ação para qualquer coisa, né? Poder, assim. Agora, o que você quer é entrar com uma ação para ganhar. É por isso que é importante ter o seu advogado sempre atualizado, porque algumas matérias vai ser melhor entrar na via administrativa e algumas matérias vai ser melhor entrar direto na via judicial, tá certo? Aí temos aqui a questão de ordem, né? E olha só a suposição aqui, né? Um requerimento administrativo de aposentadoria rural por idade. É um exemplo, só para você pegar a visão. Isso está dentro do processo. Requerimento administrativo de aposentadoria rural por idade, em que o segurado não tenha apresentado qualquer prova do efetivo exercício da atividade campesina, né, da atividade no campo. Ou um requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição, em que o segurado pretende o reconhecimento de trabalho sujeito a condições especiais, mas não apresenta PPP ou qualquer outro documento que comprove atividade prejudicial à saúde. Ao apreciar o requerimento, o INSS vai indeferir, né? Você quer uma aposentadoria rural, mas não juntou uma nota fiscal, nem que fosse no nome do seu pai ou do seu cônjuge, né? Não juntou documento de que você estudou numa escola rural, nota fiscal agrícola, não juntou nada. Ou você quer o reconhecimento de um tempo especial, insalubridade, periculosidade, frio, calor, eletricidade, altura, mas você também não junta nenhum documento. O INSS vai indeferir. Aí, de posse do indeferimento, o segurado entra com uma ação judicial, só que dessa vez aí você procura um advogado e faz uma prova documental robusta, né, com documentos, seja rurais ou do PPP, da atividade especial, nesse nosso exemplo, né? Então, a discussão se restringiria a determinar se o benefício seria pago a contar da data do requerimento administrativo ou das, né, então, desde o administrativo ou só desde a via judicial? E aí você perguntou também: há interesse de agir? A pessoa pode entrar com a ação? Ela pode pleitear isso ou ela nem pode, nem poderia entrar com a ação? Então, é por isso que foi importante que o STJ ele ajustou o tema, né? Ele falou, ó, superado o interesse de agir, vamos falar dos atrasados, tá? Sistema de judicialização dos benefícios previdenciários, né? Absorveu aqui a porcentagem, então tem muito benefício que é negado na via administrativa, tem que entrar na via judicial. Mas aí eu também te pergunto, isso é uma culpa do segurado que quer se aposentar? É uma culpa do advogado? Ou é uma culpa do INSS que nega tanto benefício, sendo que deveria conceder o benefício ou a revisão? Me parece claro que, ainda que os outros tenham uma parcela de culpa, né? Mas é praticamente 99% culpa do INSS, pessoal. Vai me desculpar aí. Então é por isso que é legal que o STJ agora ele focou a discussão só nos atrasados, né? Então ele falou, olha, realmente a gente tem que discutir a partir de quando que vai ser pago isso aí, o termo inicial dos efeitos financeiros. Até porque o STF já falou que para revisão você pode entrar diretamente na via judicial e tem questões também, né, discutidas, requerimentos indeferidos por faltas exclusivas do segurado. Se você não junta um documento que foi requisitado, ou se você não comparece na perícia, né? Aí
até aí é diferente, né, pessoal? Porque aí foi uma culpa do segurado. Aí tudo bem, aí foi uma culpa do segurado. Mas a discussão, a gente está realmente tratando de outros casos aqui. Aí também tem aquela discussão, quando você só apresenta o documento quando entra com a ação judicial, se esse documento estava ou não disponível para o segurado. Então, pode ver que são várias discussões nesse tema 1124 do STJ. Claro que a principal é relativa aos atrasados e eu vou mantendo vocês informados, tá? Então vai ser julgado agora em outubro, tá certo, pessoal? Já está confirmado aqui dia 9 de outubro e eu quero saber a sua opinião. Desde quando que os atrasados devem ser pagos? Ao meu ver, deve ser pago da data mais anterior possível, ou seja, da data do primeiro requerimento administrativo. Porque se o INSS não cumpriu com suas obrigações, então paguem os aposentados. Eu vou trazendo mais informações. Quero que você se inscreva nesse canal, aulas de graça aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima.